Bom dia, aluno, aluna do quarto ano. Voltando aqui com mais uma aula de história. Na aula passada, nós iniciamos o capítulo 3 do módulo sobre os desbravadores do passado. Falamos sobre a ideia de que os índios não foram os primeiros habitantes a povoar o território brasileiro, que antes dos índios, outros grupos percorreram, né, grupos vindos da África, por exemplo, percorreram, entraram no território brasileiro e fizeram história aqui no nosso país, né? Falamos que muitos grupos que chegaram aqui tiveram aspectos peculiares de vida, aspectos, características diferentes dos grupos que existem hoje no nosso país. Tá? E dando prosseguimento à nossa aula, eu vou retomar primeiro aqui alguns conceitos que foram trabalhados. Por exemplo, a imagem aqui mostra o crânio mais antigo do território do Brasil. A primeira brasileira a povoar o nosso país. Tá? Peter Lund é um dinamarquês, ele fez uma pesquisa no Brasil e durante as suas pesquisas, as suas observações, os seus estudos no nosso país, ele descobriu um sítio arqueológico em Minas Gerais, bem pertinho aqui do nosso estado, da nossa cidade. Ele descobriu um sítio arqueológico chamado de Lagoa Santa, na cidade de Lagoa Santa, tá? Ele descobriu um sítio arqueológico com muitos vestígios, memórias da nossa história. E aí, tempos depois, grupos franceses, pessoas da França e brasileiros, também fazendo estudos na região de Minas Gerais, grupos, né, descobriram esse crânio aí, que foi considerado, batizado o crânio mais antigo do Brasil. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Primeiro, fazendo uma observação das características do próprio crânio, dos aspectos aí, ó, do formato dos olhos, da cavidade do nariz, das características aqui do formato da boca, do formato da cabeça, observando todos os aspectos aí do rosto, né, os aspectos peculiares aí do rosto, eles concluíram que esse crânio aqui era um crânio negroide, de um grupo negro que veio da África para o Brasil, e batizou esse crânio, deu nome a esse crânio de Luzia, tá? Deu o nome de Luzia, porque pertencia a uma mulher. Esse crânio aqui foi datado de 11 mil anos atrás. 11 mil anos atrás, mais ou menos isso. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão depois de observarem a quantidade de carbono 14 existente nesse crânio. Tá? Quando a pessoa morre, eu até falei isso na aula passada, a quantidade de carbono diminui no corpo da pessoa quando ela morre. Então, assim, a quantidade, o ser humano, quando ele morre, ele libera carbono, um tipo de carbono chamado carbono 14. E quanto menos carbono tiver o corpo, nesse caso aí o crânio, né, mais antigo será o corpo, será o crânio, tá? Então, observando a quantidade de carbono dentro desse crânio aí, os pesquisadores descobriram que esse crânio tem mais ou menos, dataram aí de mais ou menos 11 mil anos atrás, ok? Além disso, nós temos aqui a reconstituição do rosto de Luzia. Depois de todas essas observações aí, Luzia ficou assim, né? Um negroide, com aspectos aí mesmo de características de negro. Nariz aí, ó, avantajado, né? Boca larga, o formato da cabeça, características aí de um grupo peculiar, um grupo lá da África, tá? Que chegou no Brasil e povoou o Brasil durante um tempo, durante um período. Além do sítio arqueológico de Lagoa Santa, sítio onde foi encontrado o crânio de Luzia, existem no Brasil vários outros sítios arqueológicos, muitos sítios arqueológicos com memórias, com vestígios
com artefatos da história antiga do nosso povo, né? Dos nossos antepassados. Por exemplo, essa imagem aqui, que foi retirada do molde de vocês, mostra um sítio arqueológico chamado Parque da Capivara, que fica no estado do Piauí. E é nesse sítio arqueológico, é nesse sítio que está o maior acervo, vamos dizer assim, o maior acervo de pinturas rupestres encontradas no nosso território. Aqui a imagem, ela mostra, ó, algumas imagens de pinturas rupestres. E primeiro a gente tem que pensar por que os grupos antigos pintavam, representavam as suas vivências em cavernas, né? As suas histórias em cavernas. Primeiro porque eles não sabiam escrever. Os grupos antigos não sabiam escrever. Não tinham a habilidade da escrita. Tinham somente a arte do desenho. Tinham a arte do desenho, sabiam desenhar, mas não tinham também muitos recursos para desenvolver essa habilidade do desenho. Então, eles usavam aí sangue de animais, animais que eram caçados para alimentação, por isso essa cor aí dos desenhos mais avermelhada, e também se apropriavam, né, da terra, do solo, na verdade, de diversos tipos de solo, para poder desenhar e representar os seus objetos, tá? Suas vivências. Então, nós temos aqui, ó, desenhos rupestres lá da Serra da Capivara, no estado do Piauí, ok? No molde de vocês, nós vamos ter um exercício aí que vai falar sobre esses sítios arqueológicos. Por exemplo, na questão 4, tem o seguinte questionamento. Pede primeiro para vocês analisarem o mapa, né? Analise o mapa a seguir e faça o que se pede. Esse mapa aí, ele representa vários sítios arqueológicos encontrados no Brasil. Vários sítios arqueológicos que existem no Brasil. E esses sítios arqueológicos estão marcados aqui de rosa. Olha a legenda aqui, de acordo com a legenda, ó. Sítios arqueológicos brasileiros. Então, todos esses espaçozinhos aí, ó, todas essas marcações de rosa, esses pontinhos de rosa, são sítios arqueológicos. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós temos o sítio arqueológico de Lagoa Santa, na setinha aqui, tá? Onde foi encontrado o crânio de Luzia. Mais acima, nós temos aqui o sítio São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, que é o sítio mais antigo do Brasil, encontrado no Brasil. Além desses dois sítios, nós temos muitos outros sítios aqui, tá? No Brasil são vários sítios arqueológicos. Então, aqui a legenda vai mostrar isso. Eu não vou citar todos, eu vou deixar que vocês observem o mapa e procurem aí os sítios arqueológicos, ok? Então, ó, a letra A. Circule no mapa a região onde se encontram os mais antigos sítios arqueológicos e a região onde foi encontrado o fóssil humano mais antigo do Brasil. São dois sítios. O mais antigo, que eu já falei, que é o São Raimundo aqui, ó, no estado do Piauí, Nonato, São Raimundo Nonato. E o sítio Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde foi encontrado o crânio de Luzia. Vocês terão que marcar e circular esses dois sítios, tá? Letra B. Circule no mapa o sítio arqueológico que se situa mais próximo da sua cidade. Qual é o sítio mais próximo de Pindaí? Depois de Pindaí, nós temos aqui, no sentido Minas, o norte de Minas, tá? E aí, olhando aqui pelo próprio mapa, dá para perceber, localizar a proximidade aí dos sítios arqueológicos. Será que eu preciso falar qual é o sítio arqueológico mais próximo da nossa cidade? Eu vou deixar também que vocês localizem aí de acordo com o mapa, tá bom? Letra C. Cite o nome de outras duas regiões com sítio arqueológico demarcadas no mapa. Vocês vão escrever aí o nome de mais dois outros aí, ou melhor, de duas outras regiões com sítios arqueológicos, tá? É só olhar o mapa,
fácil de procurar, fácil de localizar de acordo com a legenda. 5. Cite os principais temas presentes nas pinturas rupestres e discuta qual era a sua função na vida dos antigos habitantes do Brasil. Então, quais eram os temas presentes nas pinturas rupestres? Será que eram temas atuais? Claro que não. Os grupos antigos representavam, através de desenhos, coisas relacionadas às suas vivências, né? Coisas relacionadas ao dia a dia. Por exemplo, momentos de pesca, momentos de caça, momentos de plantio, de agricultura. Então, eram temas relacionados aos grupos, né? As histórias dos grupos antigos, tá? Então, não dá para colocar aí que os temas eram temas da modernidade. Não representavam temas, né? Por exemplo, eles não representavam temas do vírus Covid, porque não era um tema, não é um tema dessa era, dos períodos antigos, dos antepassados. Representavam temas daquela época. E eram temas comuns do dia a dia, porque os grupos antigos não tinham muita coisa, tá? Não tinham muitos recursos, então representavam a caça, a pesca, as formas de sobrevivência, tá bom? Questão 6. A preservação dos artefatos e pinturas encontrados no Parque Nacional Serra da Capivara é importante para a compreensão. Por que a preservação? Por que é importante a preservação dos artefatos antigos e pinturas encontrados no Parque Nacional da Serra da Capivara? É importante para a compreensão do processo de colonização. O processo de colonização, a chegada é importante para mostrar a chegada dos portugueses no Brasil? Não, né? É importante para a compreensão das características dos povos antigos, sim. A preservação dos vestígios antigos é importante para a preservação da cultura dos povos antigos. Então, a opção correta aí é a opção B, letra B, tá bom? Nós falamos na aula passada também sobre os povos dos sambaquis. Falamos muitas características, muitos aspectos sobre os povos dos sambaquis. Só retomando algumas coisas aqui, que a imagem vai mostrar, os sambaquis eram povos que viviam, né, grupos que viviam ao lado de montes de conchas, que podiam chegar a mais de 30 metros de altura, como mostra a imagem aí, tá? Aqui nós temos um montinho, ó, de conchas feito por povos antigos, né, os povos dos sambaquis. E esses montinhos de concha aqui serviam como proteção das marés, serviam para proteção das cheias aí das marés, ok? Então, assim, esses povos que viviam, né, ao lado dos sambaquis, ao lado desses montinhos aí de conchas, se alimentavam de frutos do mar, de moluscos, por exemplo, né? Moluscos animais do corpo mole, mucoso, que nós falamos na aula passada, mostrando vários animais, frutos do mar. Então, eram povos que se alimentavam de animais marinhos e que viviam, né, ao lado dos mares e se protegiam aí, fazendo esses morrinhos de conchas, esses morrinhos aí, esses grandes morros que serviam de proteção contra as marés, tá? As cheias das marés, tá bom? E esses grupos viviam onde no Brasil? Mais próximo ao litoral ali do Rio Grande do Sul, ok? O povo marajoara. O povo marajoara era um povo que vivia na ilha de Marajó, lá na região norte do Brasil, no estado do Pará. Esse povo tinha como característica principal, como característica fundamental, a arte de trabalhar com artesanato. Então, era uma civilização voltada que trabalhava muito com artesanato, tá? E os recipientes aqui, ó, esses potinhos mostram isso. O povo
Marajoara fazia esses potinhos de cerâmica com as mãos, né, de forma artesanal. E esses potinhos serviam como recipientes para armazenar alimentos. Tá? A principal função aí desses potinhos era para armazenar alimentos, guardar alimentos durante o ano todo. Além disso, esses potinhos também serviam para guardar restos mortais. Esse grupo tinha o cuidado em sepultar os mortos, né, os parentes, os grupos, os integrantes dos grupos. Era uma prática que eles desenvolviam porque estava ligada à religião desse grupo, à religião desse povo aí, Marajoara, tá? Eles chegaram a ter uma população de mais de 100 mil habitantes, segundo estudos arqueológicos. Esse número é um indicador de que esse povo desenvolvia também a agricultura. Porque se tinham mais de 100 mil habitantes, isso quer dizer que desenvolvia uma agricultura, né? Uma agricultura que servia para abastecer toda a comunidade, toda a civilização. Era um grupo maior que demandava, né, que necessitava de alimentação. Então, assim, só a pesca e a caça aí não seriam suficientes para abastecer toda a comunidade aí, todo o povo, todo o grupo chamado aí Marajoara, tá bom? E aí, nós chegamos ao fim aqui da nossa aula. Vocês vão ler agora as orientações que eu já postei no grupo, responder as atividades, tá? Eu estou enviando para vocês aí um abraço virtual, de longe, né? E até a nossa próxima aula de história. Fiquem com Deus, façam tudo direitinho, em atividade direitinho. E qualquer dúvida estarei aqui à disposição, tá bom? Um abraço e até a próxima.